Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do EducaCast, o podcast com Suzana Macedo, que tem como fundamental finalidade trazer pessoas que fazem história através da educação. E nessa noite, a nossa convidada é a prova de que as raízes de uma pessoa podem levá-la longe, mas o coração sempre sabe o caminho de volta. Nascida na cidade de Picuí, filha de Vicente Ferreira de Macedo e Maria Claudina, ela começou a sua jornada de forma muito poética. Foi alfabetizada no chão da sala de visitas do seu avô, lá no sítio Várzea Verde, e do sertão paraibano para o mundo, ela cruzou fronteiras, formou-se em serviço social pela UFPB e viveu meio século no sul do país, onde deixou a sua marca na cultura do SESI Paraná. Mas a história não parou por aí. Em 2008, ela decidiu que era hora de retribuir ainda mais. Voltou às origens para semear o projeto Filhas da Mãe e hoje mantém viva a chama da nossa história na Casa da Memória Vicente Ferreira de Macedo. Com vocês, uma mulher que transformou herança em cultura e memória. Boa noite, Fátima Macedo. Seja muito bem-vinda ao EducaCast e é um prazer imenso receber você aqui. Boa noite, querida, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer enorme, eu que saí dessa terra e fui tão longe e fiz tanta coisa, não é? Voltar para a minha terra e poder fazer coisas para o meu povo, para o povo, é um prazer imenso. Você não avalia a importância que é. E hoje nós vamos ter essa rica oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história. Sem dúvida nenhuma, você que está aí nos assistindo, compartilhe, curte e faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas que possam ser inspiradas pela história de Fátima Macedo, que é muito conhecida na nossa cidade, né? E sem dúvida nenhuma será essa noite uma noite de celebração, uma noite de história, uma noite onde nós poderemos, como picuienses, conhecer a história de um picuiense tão ilustre e tão especial para a nossa terra. E aí a gente começa, Fátima, essa conversa lá no início. A menina Fátima. Quem é a menina Fátima? Como foi a sua infância, Fátima? Então, Suzana, a minha infância foi, eu nascida em Picuí, da década de 50, aquela época que não se tinha energia elétrica, que a gente brincava na rua, tinha um motor que abastecia, não é a cidade, se diz que tinha, iluminava a cidade, né? Aquela energia acendia às 6 horas e às tipo 8, 9 horas fazia um sinal e a gente corria de volta para casa com as alpercatinhas na mão para lavar o pé e deitar. E essa semana, coincidentemente, eu conheci um cidadão que trabalha para a prefeitura e ele me disse que encontrou esse motor lá no almoxarifado, uma coisa que está lá, e eu já pensei, meu Deus, isso é histórico, esse motor precisa ficar de mostra, porque ainda tem muita gente que viveu essa época aí, entendeu? E sem dúvida nenhuma, essa informação chegando até você já vira história. Já vira história. Que maravilha, mas e aí, você nasceu aqui nesse período, né? Um período que, para quem está nos ouvindo agora e é bem mais jovem, sem dúvida, talvez não tenha nem ideia de como era a cidade nessa época. Aí, quem são seus pais? Vamos falar um pouquinho melhor deles, né? Como era a sua infância? Você tem irmãos, né? Como foi todo esse início? Nós somos uma família pequena, somos 3 filhos. Tem o meu irmão mais velho, é Franci, que é super conhecido na cidade também, e o meu irmão Marcos, que é o caçula, que também é bem conhecido na cidade. A minha mãe era a criatura, né? O meu pai casou já maduro, com 46 anos, e ela com 17, então eles tinham 29 anos de diferença de idade, tá? E nós nascemos em Picuí, mas fomos criados no sítio Várzea Verde, né, porque vivia na casa do meu avô materno, Antônio Modesto, e Dona Lulu.
E aquilo foi uma. E os meus primos, né, também, que eram um pouco, que é Clóvis Modesto, Miriam, Gracinha. Tem uma foto lá na Casa da Memória maravilhosa com nós todos, né, nessa época de infância. E eu lembro, assim, eu sempre eu dizia para minha mãe, Suzana, mulher, a senhora deveria ter investido mais em mim, porque eu sempre fui muito imaginativa. Tinha, por exemplo, rádio na casa do meu avô, que não era uma coisa comum, não é? Na E época. eu era muito pequena. Também tinha um motorzinho lá que a gente não podia nem olhar, para a gente não mexer, tinha uma bateria ali, aí diziam que se a gente olhasse, aquilo cegava a gente, que era para a gente não ter a curiosidade de mexer. Mas eu, na verdade, era louca que o rádio estragasse e que jogassem fora, no monturo, como a gente diz, que era para eu pegar todos os bonequinhos falantes de dentro do rádio. Olha só a Nossa, olha onde imaginação. a imaginação de uma criança daquela década podia Naquela chegar. podia chegar. Que Que era, maravilha! E por falar nisso, quais eram as brincadeiras, por exemplo, né? Que você brincava, ah, gostava as, de boneca, era pé no chão, como é que a era? brincadeira, hoje onde existe o mercado de Picuí ali, mercado de carne que a gente diz, não é? Isso. Aquilo era um largo só, tinha uma praça, a Praça Ananias Pereira, e era a minha vizinhança era Celeste, era Edivan, Edivan de Severino Gomes, Albertina, que eu nem sei onde vive a Albertina hoje, e a brincadeira da gente é uma brincadeira linda, passar o anel, você sabe o que é isso? Sim, com Então a gente certeza. brincava de passar o anel e perdia o anel, e brincava naquela praça. Essa era a brincadeira. E tinha isso, ainda voltando à história do motor, que a gente brincava e voltava para casa correndo para justamente lavar o pé e deitar e amanhecer e era outro dia. Mas as brincadeiras, ou então brincadeira que fruta escolhia, a gente escolhia maçã, escolhia uva. Nunca imaginei que eu ia morar no lugar, porque a gente não tinha isso nessa época, não é? Imagina? Na década de 50 não se tinha isso em Picuí, nem em pensamento, era coisa de outra galáxia. Isso é verdade, que lindo. Era, Então a era, gente percebe que era uma infância realmente, como a gente chama hoje, a infância raiz, né? era a infância raiz, Brincando, se brincando, se divertindo. E como divertindo. foi que começou a sua trajetória escolar, né? A Naquela época, como era o acesso à educação? Como foi o seu acesso à educação e ao processo de leitura, de escrita? Conta pra gente, Na Fátima. verdade, eu fui alfabetizada porque a gente ficava longos períodos no sítio, não é? E a minha mãe que me alfabetizou. Só para você ter noção, eu lembro exatamente o dia que eu fiz um 8, sem ser, a gente, criança não faz duas bolinhas, não é? Isso, Eu lembro o dia que eu fiz a curva, né? Nossa, uma foi uma, conquista. uma conquista. E quando eu vim para a escola, eu já estava alfabetizada. A minha primeira professora foi Dona Lali Henriques, a filha do seu Henriques. Que maravilha, por exemplo, eu inclusive fui vizinha de Dona Lali durante um longo período da minha vida, Ah, né, quando morava ainda na Antônio Xavier, e não sabia que ela era ela foi a minha professora. primeira professora Que e em legal. seguida ela casou e éramos vizinhas, né? Nós éramos vizinhas. E depois foi Lourdes Henriques, a irmã dela, foi minha professora durante todo o primário. Que maravilha. Então você começou realmente com professoras assim já fantásticas. Isso, com certeza, eram ótimas professoras. Que maravilha. Aí eu quero aproveitar também, Fátima, para fazer um recorte aqui, voltando um pouquinho. Então, você foi alfabetizada em casa pela Uhum, sua mãe. E aí eu sim, já quero aproveitar também, assim, para expressar o meu carinho, né? Eu tive a oportunidade, o prazer, realmente, de uhum, conviver um bom tempo com a sua mãe, né? uhum. A quem carinhosamente a gente sempre chamou de irmã Claudina. Claudina. E realmente era um ser humano, assim, incrível. Assim como você também, eu Ah, acredito assim, você herdou, na verdade, muito dela, Fátima, é. em vários, digamos assim, em vários âmbitos da sua vida. E um carinho imenso, né? A irmã Claudina realmente ela marcou muito, inclusive, a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Picuí, né? E ela já lhe alfabetizou naquela época, que coisa linda. É, E quando você chega na escola, então você já chega alfabetizada e tem esse acesso às professoras. as- Você, no caso, a escola, era escola pública? era o professor O Lordão, professor que era a Lordão. única escola. A minha mãe foi primeira aluna do professor Lordão, Evanisa, tem mais outras, Ricardina, Dona Guiomar,
Pinel, não é? Elas eram tudo da mesma época, já eram do professor Lordão, e nós fomos do professor Lordão. Que maravilha! E É. muito importante, Fátima, você trazer esses nomes aqui para esse nosso, né, bate-papo, Aham. porque sem dúvida nenhuma resgata uma memória que, inclusive, muita gente não conhece. É, Dona Cidrônia, elas são todas da mesma idade e estudavam na mesma, né, na mesma turma. E Que é um tempo. maravilha! E aí aquela menina, né, pequenininha, que sonhava muito e que também brincava bastante, cresceu. Cresceu. E aí chegou o momento da sua juventude e como foi essa sua inserção no mundo acadêmico, né? Porque você aí foi para a universidade. Como foi esse momento da Na sua vida? verdade, a gente já ia, a época a gente fazia o exame de admissão, que era como se fosse um vestibular para entrar no ginásio. Então, Como se fosse o Enem de o hoje. Enem de hoje, eu nem sei como é que é o Enem, mas enfim, era o mesmo processo, tá? Então, eu fiz para entrar, para fazer esse exame de admissão, eu fui aluna de Heleno Henriques, ele dava aula, preparava, né, os alunos. Então, eu fiz e eu fui estudar em Campina Grande, na casa do pastor da igreja, irmão Luiz Cesário, foi a minha. Então, eu saí, eles convidaram, né, e eu fui estudar na casa deles. E eu estudei na escola Alfredo Dantas, em Campina Grande. Nesse caso, ainda para o médio, o ensino Para o médio. médio, Entendi. tá? Então, eu fiz o ensino médio até o 3º ano, eram 4 anos o ensino médio. Então, eu fiz os 3 primeiros anos em Campina Grande, eu estudei no Alfredo Dantas, depois eu estudei no Colégio das Damas, e depois eu já fui para João Pessoa e estudei no Lins de Vasconcelos. Que maravilha! Então, nessa época, em Picuí, nós não tínhamos esse acesso. Não tinha SENEC, não era ainda, não tínhamos o colégio. Quem podia ia adiante. E quem não podia, Ficava por aqui ficava mesmo. por aqui E mesmo. olha só que interessante. Não era comum isso, assim, que você que tem o transporte, em geral se estudava na casa de alguém, de uma pessoa conhecida. Eu fiquei 9 anos na casa do meu tio, fui interna no Colégio das Damas, 2 anos, mas esse era o processo, entendeu? Que interessante. E assim, a gente percebe como, ao longo dos anos, né, apesar das dificuldades, nós podemos ver que hoje o acesso à educação é de fato e de verdade universal no nosso país. Eu acho assim, é uma coisa que me emociona. Ver uma pessoa assim que faz assim, e as pessoas vão adiante. Nossa, o que tem de gente que faz, que estuda fora do Brasil, é uma coisa assim fantástica que eu digo, que maravilha que é ter chegado, não é, nesse nível. Quanta menina, quanto rapaz que passa por esse processo. Na minha época não tinha, mas já tinha gente que estudava, já tinha poeta, por aí, tá? Que maravilha. E quando chegou, então, o momento de ingressar na universidade? Como foi esse momento? Como foi a sua escolha? Quais os desafios? Na verdade, eu optei em fazer serviço social, tá? Mas eu fiz um teste, existia à época um teste vocacional que era feito com os alunos para ver suas aptidões, para orientar. Não é? Isso durante o ensino médio? Não, quando eu já estava entrando na faculdade. Entendi, Para a escolha do curso que ia fazer. E a pessoa que me fez o teste, a psicóloga que fez o teste, ela sugeriu que eu deveria fazer um curso ligado à área de cultura artística. Que profissional incrível, essa que fez o teste, aplicou muito bem. Aplicou bem. É interessante mesmo isso, não é? E eu sei que, mas era difícil, por exemplo, da comunicação também, ela tinha como forte, assim, é forte, né? Que se sobressai. Mas era mais difícil para mim, porque curso de comunicação só tinha em Recife. E eu já estava de fora há tanto. Eu não queria, enfim, eu me acovardei e fiquei em João Pessoa mesmo e fiz o meu curso de serviço social. Fátima, uma curiosidade minha, e que de repente é de alguém também que está nos ouvindo. Como era o acesso à universidade naquele momento, naquele período, nesse momento que você
teve A gente acesso. fazia um vestibular. Era o vestibular, que Fazia um outrora nós vestibular. tínhamos, pronto, na minha época também foi um Um vestibular, vestibular. com aquela concorrência, Com com aquela aquela expectativa, concorrência. se de fato ia conseguir alcançar a pontuação, Uhum. que hoje nós temos o Enem, que ele oportuniza muito mais, Muito mas que mais. também tem a mesma, Mesmo digamos, modelo. isso, o Não mesmo é? modelo. Então já era nesse Já formato. era, e quando eu fui ingressar, já tinha essa inovação, que era que a gente fazia um curso, um ano, um geral, e depois era que se Ah, escolhia, entendi, que dependendo legal. da sua pontuação, você podia escolher os cursos que quisesse, Ah, entendeu? entendi. Já Então, tinha isso. aí nesse momento vem esse teste vocacional e eu estou Uhum. impressionada porque essa profissional, ela não só foi uma profissional de excelência, como ela aplicou o teste muito bem, porque na É, é, verdade tem tudo a ver com você, o que ela realmente é visualizou. interessante. Lá na Que, frente também foi interessante isso. que legal. Então, você fez serviço social e aí como foi sua trajetória profissional dentro do serviço Profissional. social? Então, no último ano de faculdade, existia, como hoje, sempre existiu isso, tá, Suzana? Vai mudando, não é? Isso. Existia que era um intercâmbio de alunos do sul, assim, do Brasil, né? Então, aluno do sul vinha para o Nordeste, do Nordeste ia para o Norte, do Nordeste para o Sul. Era um intercâmbio, então, era o famoso projeto Rondon. E eu fiz esse projeto Rondon. Eles escolhiam, uma coisa que foi interessante, eles não permitiam que os alunos ligados, assim, os mais amigos, eles não podiam ir junto para o intercâmbio, eles separavam de estado, tá? Então, Nossa! nós éramos 3 primas, assim, todas aqui de Picuí, e uma foi para o interior de São Paulo, a outra foi para o interior do Rio Grande do Sul, e eu fui para o interior de Santa Catarina, cada uma separada. Nossa, e eram cursos diversos, alunos de cursos Nós diversos. éramos todas de serviço social. Sim, nisso era uma equipe, não era de diversos, tinha engenheiro, tinha médico, tinha assistente social, assim, estudante, não é? Tinha dentista, porque era um trabalho, por causa da área, era trabalho social, Sim, tá? que legal. Então, vocês, nesse primeiro momento, a proposta era passar um período de quanto tempo lá? 40 dias. 40 dias eu fiquei nessa cidade com esses colegas, ninguém era meu conhecido naquele grupo, não é? E aí a gente voltava, isso era no último ano, e a gente voltava, concluía o curso. Eu voltei, concluí o curso e retornei Eita! lá para o Paraná, porque uma das primas que tinha acabado o curso 6 meses antes, ela já morava lá e sabia de concurso que tinha lá e tal. Então, nós fomos, eu e mais a prima, ela já estava lá. Você conhece ela, que é a filha de Donzinha, de Evaldo Agra, Gracinha. Sim, minha Sua prima prima que também. E maravilha. minha prima também. E a outra não era nascida em Picuí, mas era de Rair Macedo, de Picuí de Antônio Macedo, que morou sempre em Mamanguape, e fomos as 3. Isso é acho que é a maior aventura da minha vida. Sem dúvida, e por sinal, a Gracinha continua lá também, não é? Continua. Mas elas voltaram, as duas voltaram, Gracinha depois retornou Isso. e a outra não retornou. E eu nunca saí, só saí quando eu acabei minha vida profissional lá, que eu retornei, Nossa, entendeu? maravilha. E aí, vamos agora aproveitar o ensejo desse momento da sua vida profissional. Conta mais um pouquinho pra gente, Fátima. Aí você volta para lá, né, Volto para lá, definitivamente, para sim. trabalhar. E eu acredito que talvez seja, vamos dizer assim, uma curiosidade de muitos picuienses, né, ao longo dessa sua jornada de idas e voltas, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho lá no Tá. Paraná. Como é que foi? Então, quando eu cheguei, tinha um concurso, porque tinha acontecido um concurso em nível nacional, e as pessoas que foram aprovadas saíram, e a instituição SESI, por exemplo, estava precisando de funcionário, e foi aí que eu entrei. Tá? Fiz o teste, né? E entrei para trabalhar no Serviço Social da Indústria, que é uma super instituição de nível nacional, é uma das mais importantes do país. Para mim, assim, foi muito bom trabalhar toda a vida nessa instituição, sabe? Então, toda a sua jornada de trabalho. Toda a minha jornada de trabalho, quer dizer, eu entrei para trabalhar no serviço médico, como assistente social, no serviço médico do SESI do Paraná. Mas vem a história
do teste vocacional, Sim. estavam precisando de uma profissional de serviço social na área de cultura artística e me botaram para trabalhar na área de cultura artística. E eu fiquei 30 anos trabalhando na área de cultura artística no SESI. Nada a ver com você, para não dizer o O contrário, não é contrário, verdade? é. Que Mas show! ali foi um show. Foi um show que eu digo, foi a minha vida, entendeu? E o seu trabalho já naquele momento, agora sim, dentro do ambiente cultural, É. já era de promover momentos culturais? Conta um pouquinho para a gente. Sempre lidei com produção artística. Produção artística, sim. O cliente do SESI é o trabalhador da indústria. Isso. Então, o SESI atendia a indústria com saúde, e atendia a indústria com educação, com escolas para crianças, para filho de industriário, e atendia o trabalhador da indústria no campo de esporte e cultura artística. E é aí que eu estava, junto com o esporte, lazer e cultura artística, entendeu? Então, eram coisas assim incríveis. Incríveis não. Por exemplo, aqueles festivais de música só para trabalhador de indústria, festivais de formação de corais de empresas só com operário. Era uma coisa maravilhosa. Por exemplo, um dos programas que eu curtia muito era chamado Projeto Hora do Almoço. A gente chegava a levar piano para a empresa na hora do almoço. Meu Deus, Era uma coisa assim, um programa integrado com o governo do estado, tá? E fazia exposições só para trabalhador da indústria. Então, a minha vida foi... Tanto é que agora eu penso assim, e tinha os eventos de homenagem, não é? Que assim, tanta festa eu trabalhei assim para fazer homenagem a empresário, não é? A trabalhador da indústria que se destacava. E agora eu fazendo para o povo da minha terra, você não sabe o valor. Eu posso imaginar, Fátima, porque, inclusive, assim, essa é uma marca muito peculiar sua, como picuiense, porque a gente sempre costuma, inclusive, de uma forma muito feliz, celebrar a vida dos nossos picuienses que, há um tempo bem atrás, eu lembro muito bem na minha infância, que a gente costumava ouvir muito as pessoas dizerem os picuienses ausentes. Então, por exemplo, os meus tios, né, eles foram morar em outras cidades, Campinas, João Pessoa, Recife, e sempre tiveram realmente esse coração, esse prazer, essa vontade de voltar à terra. Isso é muito comum, inclusive, nos nossos filhos da terra, picuí. Porém, aí eu ouso dizer aqui para você, Fátima, que você, de certa forma, ou de uma forma muito bem visível, talvez não se enquadrasse dentro dessa nomenclatura de picuiense ausente, porque, na verdade, você sempre esteve muito presente, embora, obviamente, morando durante tanto tempo tão longe. Então, você sempre ia e voltava, não é verdade, Fátima? Eu, na verdade, nunca gostei dessa expressão picuiense ausente. Isso. Não sei, para mim não tem, eu não sei, eu não consigo enquadrar, sabe? Picuiense ausente, não, a gente é picuiense. Isso, e a sua vida, na verdade, por isso que isso me veio assim tão forte agora, porque, na verdade, a sua vida, ela sempre foi uma expressão máxima de que você sempre esteve presente, talvez mais do que muitos que nunca tiveram a oportunidade de sair daqui, considerando todo o trabalho, todo o legado que você vem construindo. Porque lá atrás, mesmo quando você estava, por exemplo, você me falou no início aqui nos nossos bastidores que foram 32 anos de serviços prestados, não foi isso? Exatamente. Mas durante todo esse tempo você sempre esteve em Picuí. Conta pra gente como foi esse período de idas e vindas. Na verdade, eu considero que assim, eu tenho raiz muito forte. Nós temos, nordestino tem essa característica, não é? Então, eu estava lá, mas todo ano eu vinha porque eu vinha passar Natal em casa, e até porque sulista, eles têm costume, gente, também tem isso, vale ressaltar, que eu fui para um lugar que é muito diferente da cultura da nossa cultura, é muito diferente, o povo é diferente, a arquitetura é diferente, é tudo muito, o clima é muito frio, é tudo muito diferente, tá? Mas eu me adaptei legal, só que eu sempre voltava na coisa do amor maior pela terra, porque tinha isso, sabe, Vinha? E quando eu aposentei, aí eu vim para cá, já era a época que a minha mãe precisava mais da minha presença, então eu vim, e aí eu comecei a fazer as coisas que eu fazia lá, que eu tinha a prática, não é? Passei a fazer aqui, entendeu? Olha que maravilha, Fátima, e agora a gente entra no momento
que para mim é o momento mais, vamos dizer assim, alto desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, é de fato quando você volta, né, para a nossa cidade, e agora sim com mais frequência, por períodos bem Sim, mais longos. E aí é exatamente isso, esse desejo de trazer tudo aquilo que você não só vivenciou, mas Sim, aprendeu e também aprendi. construiu lá Uhum, fora uhum. e trouxe aqui para nossa terra. Então, o marco desse ano, para nós não esquecermos, 2008, não foi isso? 2008. E aí, Isso. Fátima, vamos agora começar a partir de então. A partir de então, A em partir de Picuí. 2008, Em como Picuí. foi, né, esse seu processo Então, aqui na nossa cidade? você lembra de um projeto que foi o início de tudo? Era o projeto Filhos da Mãe. Você lembra disso? Com muita clareza. Então, por exemplo, a minha mãe não gostava do nome do projeto. O padre Saulo adorava o nome do projeto, porque, na verdade, era o mote de um projeto social focado em ações de natureza artística. Porque quando falava assim, filhos, já se achava que era para criança, abandonada. Não, eu nunca lidei com isso. Assim, tem outras pessoas que vão lidar com isso, com idosos. O meu negócio é a cultura artística. Então, eu criei esse projeto que era uma assim, a forma, o mote era Filhos da Mãe. Qualquer filho da Mãe Terra, Picuí, poderia empreender numa atividade cultural para a cidade. Que maravilha! Mas Olha que profundidade eu fui desse bem sentido. iludida não, é fantasiosa, né? Porque não é assim que funciona em lugar nenhum, tá? As pessoas que querem fazer, pode fazer, mas não é todo mundo que quer, então você não captar recurso para fazer essas coisas, é uma coisa muito difícil, não é todo mundo que quer fazer isso, sou eu quem quero, entendeu? Fátima, mais interessante. Eu lembro muito bem desse momento, né? Eu estava, inclusive, ingressando na rede municipal de ensino como professora efetiva. Eu já Sim, tinha quase 5, 6, 7 anos de experiência como professora contratada anteriormente. sim. E em 2008 foi exatamente o ano que eu me efetivei no município como 2008. professora. Isso, naquela Tá época certo. ainda como professora. Hoje eu atuo como supervisora escolar. Uhum. E aí o que é que acontece, Fátima? Eu lembro muito bem e posso lhe dizer com muita garantia que de fato foi através do projeto Filhas da Mãe que Filhos da mãe, que é Filhos da Mãe Terra, Picuí. isso. Então, do projeto Filhos da Mãe, que nós tivemos acesso realmente a poder, digamos assim, a poder nos depararmos frente a frente com uma obra cultural, com Legal. uma escultura, e ainda lembro com muita nitidez o quanto isso foi encantador. A primeira exposição, por exemplo, porque você fez um trabalho assim muito expansivo, né, de convite às escolas, eu lembro muito bem disso, e eu particularmente visitei todas as exposições daquele momento. E aí os olhos das crianças, eles brilhavam de uma forma, e os nossos também, porque para nós professores também estava sendo uma primeira oportunidade. Porque nós que moramos numa cidade pequena como a nossa, e há 18 anos atrás, por exemplo, ainda bem menor, bem menos desenvolvida do que hoje, obviamente, né? Porque estava no início ainda de uma época. E aí o que é que acontece? A gente se encantava, principalmente eu lembro das miniaturas. Você, com certeza, lembra muito bem O daquelas nome da miniaturas. exposição era A Vida no Detalhe. Isso, não lembrava mais do nome, mas agora veio realmente à memória. Aquela de caixinhas que foi encantadora, era Nosso Mundo em Caixa, era o nome do... E, na verdade, assim, era um encanto, não só das crianças, mas também de nós, professores, em poder estar tendo acesso àquele espaço, a todo aquele encanto, a toda aquela beleza, que somente a arte e a cultura pode nos proporcionar, verdade, não é isso? Você lembra do um que ficou marcado também na cidade, foi o Concertos com C. Eu Sem me dúvida. integrei a Carlinhos, ao nosso maestro Carlinhos, e fazíamos o padre Saulo, ele foi ótimo. Ele também se integrou. Um grande parceiro, né? Grande parceiro. A gente fazia os eventos na Igreja Católica, até houve quem dissesse essa época, não, mas por ser Igreja Católica, como é que os protestantes... Mas não tinha nada a ver, era só o espaço físico, Isso. com 500 lugares sentados. Olha que não era lindo de ver aquilo, não é? Muito lindo. Muito lindo, E possivelmente para muitas pessoas foi a primeira oportunidade Com de fato certeza.
de assistir a um Com concerto, certeza. sem nenhuma dúvida, na Sem verdade. nenhuma dúvida, Até com os próprios certeza. instrumentos, que não eram tão comuns de estarem Sim, o assim. ritmo, o Isso, gênero de música tocava valsa, tocava, era música, não era bem música clássica, mas era música clássica, não era o popular nosso, isso. E não quanto é? tempo, mais ou menos, ficou o Um ano, projeto, um ano a gente fez isso o durante um concerto? ano, os concertos. E, na verdade, o público era exatamente as escolas da rede municipal e de Era o outras público, redes. o meu público sempre foi, porque eu não tenho essa, não é vocação, mas a minha intenção não é fazer programas de turismo, não é essa a minha intenção, é fazer programa educativo, é uma forma de agregar valor à educação do meu município, entendeu? E, sem dúvida, por isso Sim, que você sim. é uma grande educadora, Ah, embora sua formação sim, inicial sim, seja sim. realmente na Mas assistência e eu social. tenho, assim, como já tem todo esse tempo, e teve garotos que depois vinham me dizer, Fátima, você foi fundamental para a escolha do meu curso, porque era para fazer, ele queria fazer artes, mas estava fazendo engenharia ou medicina, ou era a proposta que fizesse isso, mais de um Olha aluninho. que, Para mim era assim, nossa, né, contribuir para isso. Teve muita Fátima, coisa rica. e eu não sei, assim, com certeza você deve ter essa dimensão, mas talvez, por maior que seja a sua noção do quanto isso foi importante e continua sendo até hoje, porque É, você é, continua fazendo arte e cultura chegar até é, aqueles que, por exemplo, não tiveram a oportunidade em outros momentos da é, vida ou em outros espaços. Mas imagina só, vamos pensar naquela época ainda de 2008, há 18 anos atrás, quando uma criança ou um adolescente não podia nem imaginar, por exemplo, a possibilidade de ir até uma cidade como Campina Grande, como João Pessoa, assistir, digamos assim, prestigiar uma exposição, né? E, exatamente. através de você, do seu trabalho, você É, trouxe isso para, digamos assim, para a porta da nossa casa. Isso é é. muito É grandioso. muito, eu também acho, sabe? Eu faço e eu mesmo, mas é isso mesmo que eu quero fazer. Então, eu tenho outras historinhas assim, hilárias, por exemplo. Eu trabalhei uma época, já no fim de carreira, eu fui gerente de uma colônia de férias numa praia do Paraná. E eu fazia a mesma coisa lá. Uma professora da Escola de Belas Artes, depois o professor de fotografia veio para Picuí, fizemos outras Que nós exposições. vamos falar também Vamos sobre falar essa. sobre essas, né? E eu lembro assim que o aluno chegou para, aquilo foi uma coisa grandiosa também, porque era como se fosse Picuí, entendeu? Isso. O garoto chegou e disse para mim assim, de um lado para outro da rua, disse, Dona Fátima, eu fui lá naquele negócio, viu? Eu disse, e você gostou? Ele disse, gostei. Eu digo, e o que foi que você aprendeu lá? Eles eram concertos também de música, de piano, sabe? Eu disse, e o que foi que você aprendeu? Ele disse, eu aprendi a ficar calado. Eu disse, pois é, isso já é alguma coisa. Que Que grandioso grandioso, uma ao criança ouvir de obrigado a fato. ir num lugar e ficar aquele tempo todo em silêncio, já é alguma coisa. Maravilha, por quê? Porque o exercício da escuta, ele Claro, faz parte desse claro, fazer claro, artístico, sem dúvida claro, nenhuma. sem dúvida Que nenhuma. maravilha! Então foram exposições que deram Essas acesso a todos os exposições, picuienses. isso. E na nossa região nós tivemos também, Fátima, alguma cidade que por acaso. Eu, por acaso, eles viam, o pessoal do Frei Martinho vinha assistir isso, não é? E ela trazia a escola, e eu tive a oportunidade de fazer em Pedra Lavrada. Que Também, maravilha! Mas a ideia, porque não é fácil, sabe, Suzana? A gente fala assim, é lindo mesmo, tá? Eu considero que é bonito, mas não é fácil você ter verba para fazer isso. Eu sozinho, você pode ter toda a intenção, mas eu tenho que trabalhar com mais alguém que também queira, que me Isso, traga o público. com Entendeu? certeza. Que utilize o serviço. Uma coisa é você, ai, que bacana fazer. É, bacana mesmo. Mas venham, participem, usufruam, Isso. entendeu? Inclusive, Fátima, vamos falar agora de um outro projeto dentro desse mesmo momento, que foi exatamente os jardins. Ah, aquilo foi uma coisa linda. Meu Deus! Eu fiz veio esse professor de Belas Artes, que também já é quase lá, tá? Ele veio, a gente fez fotografias dos Jardins de Monet, que é o impressionista, o famoso francês, não é? Com aquele jardim, os Jardins de Monet, que é o pintor. Então, fizemos fotografias
de fotografia mesmo tirada de internet e uma fotografia comum de papel, não é? E botava uma hastezinha lá de madeira e usamos caçambas, não, carroças com aquela areinha que é mais dura, não é? E enchemos a rua, que era ali a rua Raimundo Salles, que é os fundos da minha casa. Mas aquilo foi uma coisa maravilhosa. Essas crianças levavam para casa, aí cada um trocavam aquelas fotografias, sabe? Os alunos da escola Eduardo da Socorro Macedo trocavam com o professor Lordão com o I10. Foi uma coisa maravilhosa. Que maravilha! E eu lembro também de uma atividade da plantação desses jardins. Sim. Na Praça João Pessoa. Foi o fotógrafo. Esse já foi o fotógrafo que ele trouxe fotografias dele e a gente fez lá, plantava a foto no jardim da Praça João Pessoa. Que maravilha, Fátima. Era uma coisa tão simples. Isso, uma coisa, digamos assim, tão simples. Mas que tem um poder realmente de fazer com que a arte seja realmente apreciada, vivenciada, produzida. E na época, eu ainda como professora participei dessa atividade e eu lembro que os alunos ficaram encantados. Né, em vivenciar aquele momento e voltaram para a escola muito felizes. Enfim, então, esse tempo já tem um bom tempo, né? E aí a gente vem um pouquinho mais para cá, né? Para falar um pouquinho agora como é que estão os projetos atuais, né? O que é que a gente está vivenciando hoje e que a gente pode agora estar falando desse momento atual. Então, Sarinha, quando aquilo assim, o projeto foi, mas aquilo tem que ter muito apoio também para você poder realizar. Aí faltava espaço para realizar, faltava interesse em trazer o aluno, né? E tudo bem, aquilo foi esmaecendo. Nesse intervalo, eu também fiz uma coisa grandiosa pelo meu Picuí, que eu não tenho tamanho para fazer isso. Eu fiz uma exposição de fotografias, que é com esse Roberto Pitello, professor da Escola de Belas Artes, que veio para Picuí, fez a exposição, e fizemos uma exposição que chamou-se A Minha Terra é a Mais Bonita do Mundo, porque é a minha terra, uma exposição fotográfica sobre o Picuí no Palácio do Governo do Estado do Paraná. Aquilo realmente, para mim, foi a coisa maior que eu tive a oportunidade de fazer, entendeu? Foi uma coisa. Então, você trouxe o mundo a Picuí e depois Picuí você levou o Picuí para o mundo. Que maravilha. Foi. Os meus primos, o meu povo que mora lá, mesmo que não morando em Curitiba, no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo, eles foram todos. Foi uma equipe aqui do Janderrier, lembra dessa história? Foi uma equipe de Picuí para assistir isso. Ele não foi na época, né? Quem sabe agora ele vai, não é, Janderrier? Mas foi uma coisa fantástica, grandiosa. Os meus amigos de lá, imagina fazer uma coisa dessa no Palácio do Governo, no lugar, sabe? Foi muito legal isso. Com certeza, sem dúvida. E assim, dando a oportunidade de Picuí realmente sair das suas raízes e realmente ganhar o mundo. Ganhar o mundo, E sem dúvida nenhuma é de um legado, né? Assim, inestimável para a cidade. Ter uma picuiense como você, que nunca foi ausente. Eu nunca me conformei com esse título. Com certeza, mas que, na verdade, sempre esteve muito presente. E olha que interessante, Fátima, eu faço aqui essa reflexão, olha. Você como assistente social por formação, sim, porém uma grande educadora e disseminadora da cultura, da arte e da educação. Então, você trouxe o acesso, porque o assistente social ele tem essa missão linda de promover o acesso a quem não tem acesso de tantas coisas. E você fez exatamente isso. Você trouxe a arte e a cultura para quem não tinha esse acesso. É o acesso, né? Porque eles falam em serviço social, já é de assistência, né? É o aluno, a criança desassistida, é o idoso desassistido, é o doente mental desassistido. Mas o meu foco é na arte. Que, de fato, digamos assim, é uma área bastante inalcançável para muitas pessoas. Porque eu acho assim, até meio ruim, eu digo, o meu negócio, o meu ramo é ruim, porque assim, você não pode deixar o ramo é ruim, não pode deixar de levar a criança no médico, porque aí ele morre, né, de saúde. Não pode deixar de levar a criança para a escola formal, porque não aprende a ler, né? Mas para o teatrinho, assim, aí ele pode ficar sem ir, sabe? Ele pode ficar sem. Por exemplo, se você for à praia levar o seu filho para
para a praia, para a capital, você vai para levar, para mostrar o mar. Não vai para um museu, não vai para uma exposição dessa, É sabe? Para um verdade. concerto de música. Não vai mesmo. Não E com é? Fátima eles vieram até E aqui. vier até aqui. Que maravilha. E hoje, né, nós temos a Casa da Memória, Ah, sim. que nós queremos, sem dúvida nenhuma, agora falar sobre ela, porque é o que É, nós temos, assim, de mais de recente mais recente. dentro das suas ações, dos seus projetos. É. E nós estamos a mais ou menos 20 minutos do término da nossa conversa, e aí vamos falar da Casa da Memória, Vamos falar da Fátima. Casa da Como foi que Memória. surgiu a Casa da Memória? Surgiu assim, porque eu não tinha espaço para dar vazão à minha, à minha proposta, não é? Não tinha local, era difícil, enfim. Então, com a morte da minha mãe, eu herdei a propriedade rural e eu pedi para os meus irmãos a área que tinha uma casa, mas a casa estava no chão, sabe? Estava derrotada mesmo. Você já Então, cheia de intencionalidade. toda cheia. Então, o que é que eu fiz? Como é que a gente chama? Recuperei a casa, não é? O que eu pude, ela tá original, tá legal? Seu objetivo Mantive. inicial foi, inclusive, fazer essa manutenção. Fazer essa manutenção. Então, eu levei todos os meus acervos, aí eu tinha espaço à vontade, tá? Tem 7 espaços, cada espaço leva o nome de uma pessoa da família, e levei todos os meus acervos para lá. Que maravilha! E o forte da casa é a visitação, não é como visitação. Mas agora eu também já estou ensaiando, assim, tenho feito lançamentos de livro, porque essa é que é a proposta. E tem um detalhe, a minha intenção não é transformar num espaço turístico, entendeu? Ou num espaço de eventos, porque como a casa é muito bonita, você conhece, linda, acho que tem linda. bastante gente já que conhece, querem fazer eventos como casamento, não é? Mas não é não é a minha disposição, sabe, fazer isso. Eu quero aquela casa destinada à atividade artística cultural, entendeu? Porque, por exemplo, porque não monta um parquinho ali? Não, porque tem gente que já faz o parque, sabe? De ano em ano, pelo menos, na festa de janeiro, tem um parque, não é? Então, eu quero fazer uma coisa que não se faz, não se tem acesso, entendeu? Não Mais se uma vez, o investe. seu olhar, né, para fazer com que aquelas pessoas que não têm o acesso à arte e à cultura possam ter. Exatamente. E eu quero, tudo que eu preciso é de apoio do governo municipal, para que eu possa fazer essas coisas de forma gratuita, que as pessoas participem, que visitem sem ter que desembolsar, entendeu? Não é o fato de cobrar que eu vou aumentar a visitação na casa. Não é isso que faz. As pessoas até me dizem, por que não cobra, ou então não cobra uma cesta básica? Não, tem gente fazendo a cesta básica, distribuindo comida. Eu vou fazer o meu negócio, entendeu? Porque Que esse lindo, ninguém Fátima. que não tem ninguém que faça. E está bem bacana agora. Já tem 8 anos a Casa da Memória e eu já estou pensando na comemoração dos 10 anos. Eita, que maravilha! Recentemente fiz uma coisa assim que eu gostei demais, como eu falei já, eu fiz tanto trabalhei, não é? Montei tanto evento assim, homenageando personalidades do mundo da indústria, não é? E agora eu fazendo para o povo da minha terra. Essa festa em homenagem ao seu Abílio, ela foi maravilhosa. A minha proposta, assim, olha, ela já cresceu, o Instituto Federal, o IFPB, encampou a proposta de resgate da memória do nosso vulto maior literário, né? O seu Abílio César. Esse homem foi a criatura, o autor do hino de Picuí, que ninguém mais sabe, todo mundo adora o hino de Picuí, mas ninguém Belíssimo. sabe mais quem que fez, entendeu? Isso, é verdade. É verdade. Que maravilha. Inclusive, foi o evento mais recente Mais recente, que aconteceu. Eu tive o prazer, né, de estar lá isso. presente. E eu fiquei muito honrada com a sua presença. Foi um evento realmente assim incrível. E quando eu cheguei lá, Fátima, eu estava com a minha prima Tayana Macedo, também com Jaísa Sim. Patrícia, né, minha amiga e também Sim. colega de trabalho, e o esposo de Tayana. E Sim. aí eu olhei assim, eu disse, realmente
somente Fátima para ter um poder de mobilização tão Eu grandioso. queria assim, mas já é de bom tamanho aqui. Também não adianta querer uma coisa, sabe, que a gente não. No Ali domingo já pela no manhã, domingo Fátima, pela você conseguiu manhã, reunir aquela quantidade de aquela pessoas para quantidade apreciar a e que literatura. apressava a literatura. Mas vai ter mais coisas. Já tenho 3 propostas, 3 pedidos para fazer lançamento de livro, tá? Um é sobre a Maricota, é um rapaz aqui de Picuí, o filho de Paulo Hipácio, o Lindenberg, que é médico, mas é escritor, está com um livro sobre a Maricota. Que E a maravilha! irmã dele estava aí, que foi minha coleguinha de professor Lordão, ela me deu o livro, aí só a Fátima, ele quer, vamos lançar aqui também. Isso mesmo, vamos lançar aqui também. E tem outra prima daqui, que é do Cauaçu, que o marido dela está fazendo a história, a genealogia dela, não é? E ele também, eles querem vir fazer aqui na Casa da Memória. É muito legal. Eu quero deixar aqui um convite especial. Vamos lá para conhecer. Com certeza. E aproveitando esse convite todo especial, Fátima, para quem ainda não sabe onde ela se localiza, né? Como é que a gente Ah, faz para chegar lá? olha, ela está no município de Frei Martinho. A propriedade Vazia Verde, o sítio Vazia Verde está no município de Frei Martinho. Você vai de pista até quase a entrada de Frei Martinho, entra à esquerda, está toda sinalizada. E assim, a casa não fica aberta permanentemente, mas se você liga e combina, a casa será aberta para visitação, Mediante agendamento. mediante agendamento, tá certo? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E aí, tanto para grupos menores como para escolas, como é que. Para a escola, para grupos menores. O ideal é que vá mais gente, porque é toda uma mobilização, a Isso, pessoa que vai, porque não justifica pelo volume de pessoas que vai deixar a casa aberta o tempo todo, não vai, não. isso, Então, isso. vamos investir e fazer uma coisa de forma organizada, né? Se eu deixar aqui o telefone, Sim, com pode? certeza, com Então, certeza. temos 2 telefones, um que é o meu, que não vivo permanentemente aqui. O meu telefone é 41, é o código, 997234353. Ligando para mim, eu faço a ponte para a pessoa que atende aqui. Ah, Mas então, eu tenho, independente de você estar em Picuí ou ou não, não, eu que atendo, claro. maravilha, é muito E tem a importante. pessoa aqui que pode ligar direto para ela, é digamos, a minha parceira, o telefone, ela mora em Frei Martinho e mora lá no sítio de Vazia Verde. O telefone dela é 83 987 20 24 51. Aí pode ligar, que conforme o agendamento, ela vai lá e abre. E eu vou ficar muito feliz com a visita. Com toda certeza, realmente assim, uma oportunidade ímpar Ímpar. para Picuí região, porque essa Picuí visitação, sem dúvida, está região, aberta para Picuí região. vem gente de Currais Novos, vem gente de Carnaúba dos Dantas, já ultrapassou fronteiras. Maravilha, então você está vendo aí na nossa tela o contato da Casa da Memória para esse agendamento. Então não perca essa oportunidade, né? Leve sua escola, leve o seu grupo para que você possa apreciar e proporcionar esse Isso. momento de apreciação à arte A viva. arte. As exposições, agora tem uma homenagem aos povos originários, que nós somos fruto disso, né? Tem lá, eu ganhei um cocá, e eu tenho mais um cocá, assim, que eu ofereço para a criançada botar e tirar fotografia. Eita, que Isso tem maravilha! feito, assim, o maior sucesso. Que maravilha, Fátima. Mas na sua ausência, sua A parceira Dejanete acompanha. acompanha, abre, acompanha, e tem mais alguém com ela, e está lá, a casa à disposição. É imperdível, eu acho. Com toda certeza. Nós temos, você falou que são 7 ambientes, não é 7 isso? ambientes. Mais ou menos só para a gente ter um spoiler, né? Porque aqui Tá. para quem está nos ouvindo, o que é que vai encontrar lá? A primeira exposição chama-se Descendência Garimpeira. Eu sou filha de um homem ligado ao minério e essa é a terra. Todo mundo nesta minha terra do Picuí tem um pé, né, no garimpo. É o avô, o tio-avô, o pai e as crianças. Tem a Descendência Garimpeira, e cada espaço leva o nome de uma pessoa da família. A Sala Vicente Macedo tem oratório, Que lindo. e tem muitas coisas. Tipo, ele foi barbeiro de ofício, então tem
navalha de fazer barba. Tem muita coisa interessante, tá? Tem uma sala que é a Sala Luiz Macedo, que era o irmão caçula do meu irmão, do meu pai, onde eu morei toda a vida em João Pessoa. Tem uma exposição de presépio maravilhosa. Eu conheço tudo isso e essa exposição é realmente... Só para você ter noção, imagina um presépio onde Nossa Senhora e São José é um grão de arroz, imagina. Meu Onde é que você Deus. vai ver isso, não é? Isso. Tem outra exposição que chama-se Quem Vive e Habita, que é sobre arquitetura. Ela foi inspirada nos alunos de edificação do IFPB, de Campus Picuí. Aí tem casas de ícones da arquitetura mundial. É encantadora, é feita com souvenir de viagem, tá? É encantadora, dá para você fazer uma volta ao mundo, tá? Aí temos uma sala que é de Antônio Modesto, que são fotografias de família, por exemplo, que tem as minhas bisavós, que eram filhas de Índia, essa prática colonialista da Índia pegada a casco de cavalo, tá legal? Aí tem uma que é uma evocação à minha avó Dona Lulu, que é na sala de janta, então tem xicrinhas, assim, toda especial. Tem uma que é a Maria Claudina, então tem as coisas dela, né, que foram dela. É muito encantador. E tem a parte de ruínas da casa, que tem pote, que tem... É linda, sabe? Tá como é natural que está. É em ruínas mesmo, para a criança ter a oportunidade de ver. Que maravilha! Então, você que está nos acompanhando, não deixe de fazer uma visita à Casa da Memória, porque, sem dúvida, não vai sair da sua memória. E, principalmente, vamos dar acesso a essa meninada. Essa Isso, Fátima, meninada. Elas que ficam encantadas. A meninada tem uma sala lá, a Sala Chico Modesto, que é Sala Chico Modesto, que era o meu tio materno. Tem uma fotografia da criança assim, segurando o queixo, porque elas ficam encantadas. Quer dizer, tem um bloco lá só de casinha de Papai Noel, daquelas que acendem. As crianças se encantam, sabe? sem dúvida. E agora tem assim um resgate assim com casas, os sobrados de Picuí, porque é arquitetura, então é uma inovação, tá? Tem os 2 sobrados, tem a igreja de Picuí, da icônica Rua Ferreira de Macedo. É imperdível, eu acho, você descobrir coisas que você não imagina da sua cidade. É uma viagem na história. Uma viagem na história. Uma viagem no nosso município, uma viagem nas memórias, uma viagem no tempo, no mundo. Então, realmente vale a pena fazer essa viagem. Todo mundo que vai lá, eu fico bem satisfeita, porque todo mundo acha que é bacana. E eu fiz para ser bem bacana mesmo. E olha o diferencial da Casa da Memória, Fátima. Porque muitas vezes, quando a gente consegue ter acesso a uma exposição, eu particularmente, sempre que viajo, eu procuro incluir na minha viagem um passeio cultural, porque como educadora, para mim, isso é essencial. E, por exemplo, muitas vezes a gente vai a uma exposição de um determinado tema e ponto. E na Casa da Memória nós temos esse bem acervo diversificado. Bem diversificada. Aquela de miniaturas é um sonho. Você vai ver um São Sebastião com 2 centímetros. Meu Deus, um São Francisco é encantador. Ficamos até imaginando como o artista conseguiu chegar a tamanha precisão. Que maravilha, Fátima. Que maravilha. Fátima, então, sem dúvida nenhuma, o seu legado é, na verdade, motivo de muito orgulho para a cidade de Picuí. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido, não só na arte, na cultura, mas, sobretudo, na educação. Porque tudo isso que nós estamos falando desde o primeiro momento promove a educação. É agregar valor à educação do município, o meu projeto é. Sem dúvida nenhuma. E aí... A gente já está chegando ao final desse nosso momento, dessa nossa conversa que passa tão rápido, mas que, sem dúvida, é muito prazerosa. E a gente gostaria de finalizar exatamente com você deixando uma mensagem. Que mensagem você deixa para essa juventude, né, que está iniciando agora? Porque um dos grandes, ou por que não dizer o maior propósito do EducaCast é exatamente levar a educação de uma forma prazerosa, contar histórias de pessoas que fazem educação com paixão e, sobretudo, para motivar as pessoas que
estão iniciando na área da educação ou que, porventura, ainda não sabem em que área devam iniciar. Então, o EducaCast ele tem esse grande propósito de mobilizar, motivar e atrair pessoas para a área da educação, porque a educação, sem dúvida, é um instrumento de transformação. E que mensagem você deixa para essas pessoas que estão iniciando e, de repente, ainda estão com dúvida de qual área vai seguir? E aí você é uma prova viva de que, independente da área, a gente pode canalizar para a educação, para a disseminação do acesso da cultura, da arte, de tantas outras áreas, e qual a importância da educação na vida das pessoas. Para mim, a educação, e vai mudando tanto, não é? Mas a educação é uma coisa fundamental. O conhecimento é uma coisa assim que não tem preço. Você tem que se dedicar a isso, sabe? O conhecer. A escola formal proporciona isso, mas você pode, através das coisas da vida, você aprender também. Agora, uma coisa que eu acho fundamental para a pessoa é procurar fazer o que você gosta, quer fazer isso, vamos fazer isso. Não é fácil, é com sacrifício, tá? Você desiste porque é difícil, sabe? Mas é fazer, faz o sacrifício, porque é só através da educação que você vai adiante na vida, entendeu? Que lindo, Fátima. E aí a gente fica realmente com essa frase muito forte, fazer o que gosta. E gostar de fazer o que se propôs a fazer. Colocar o sentimento. Não tem um que é melhor, é fazer aquilo, todo mundo faz uma coisa que é bacana. Que lindo, Fátima. Fátima, parabéns. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no EducaCast para nós. Sem dúvida, foi uma honra poder contar para Picuí e para o mundo um pouco da história de Fátima Macedo, essa mulher realmente idealizadora, que tem mobilizado ao longo de toda a sua trajetória a educação e a cultura e, sobretudo, também a arte na vida das pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu legado. Para nós é uma honra e para Picuí, sem dúvida, você é um presente. Suzana, na verdade, eu acho que o prazer é meu, tá legal? Eu que agradeço a oportunidade, tá? Porque isso, assim, não é uma questão de se mostrar, é uma questão de valorizar uma coisa, assim, que eu estou fazendo para valer, entendeu? Foi uma honra realmente participar do seu programa. Que maravilha! E você que nos acompanhou, que nos acompanha, não deixe de se inscrever no canal. Esse podcast ele vai estar disponível em todas as plataformas da Creative TV e também vai estar disponível no canal EducaCast com Suzana Macedo. Então se inscreve, curte, compartilha, comenta também. Já faça isso agora para você não esquecer, porque sem dúvida nenhuma, se nós levarmos mensagens como essa a mais pessoas, teremos mais pessoas transformadas, mais pessoas enxergando na educação o caminho para a transformação, não apenas de suas próprias vidas, mas, sobretudo, da vida de muitas pessoas. Então, não tem preço. Fazer educação é realmente transformar vidas. Então, um grande abraço e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Se Deus quiser.